Novo relatório do GGRC11 referente ao mês de dezembro de 2025 já está disponível. Hoje a gente vai fazer uma análise completa desse relatório gerencial que saiu referente ao mês de dezembro, o último mês de 2025, com boas projeções agora para 2026, com alguns futuros problemas aí que pode vir a acontecer nesse ano, ano de Copa do Mundo, de eleições, algumas incertezas, algumas aquisições dos fundos, como que está esse preço, se está compensando ou não, como que está o cenário atual do fundo do GGRC11, o fundo base 10, com R$ 10 você já consegue comprar esse fundo. Você quer saber um pouquinho mais? Continua no vídeo que a gente vai passar aqui todo esse relatório de dezembro de 2025 para a gente poder analisar e ver a situação do fundo. Então, bora pro vídeo. E antes de tudo, não se esqueça, deixa o seu curtir, comenta aqui embaixo se você tem o GGRC na sua carteira, o que você está achando dessas movimentações, quais são suas projeções agora para 2026, você está continuando aportando, você está comprando, não está, está vendendo? Deixa aqui embaixo a sua opinião, que é muito bom para a gente trocar essa ideia. Então, bora pro relatório. Muito bem, eu já estou aqui na tela com o relatório do GGRC. Para você achar esse relatório, caso você nunca tenha procurado, não sabe como faz para achar essas informações referente ao fundo que você quer comprar, que você quer investir, enfim, é bem simples. Aqui no buscador você vai procurar o nome do fundo, então vamos procurar aqui como GGRC11 e digita RI. Já vai aparecer aqui a gestora, né, referente ao fundo da GGRC. Você clica aqui para entrar no site das Agros. Aqui vai aparecer todas as informações técnicas do fundo. Vocês vão procurar aqui, deve estar em documentos, relatório da gestão. Bem simples, bem prático, é o mesmo relatório que eu estou aqui, que eu já estou com ele aberto. Aqui já tem outras informações, fatos relevantes, que é interessante a gente também ler isso aqui. Você que acompanha o fundo imobiliário, que você já comprou alguma cota dele ou está pensando em comprar, faça essas análises anteriores, de relatórios anteriores, os próprios fatos relevantes anteriores, vai entendendo como que o fundo veio se aperfeiçoando, veio melhorando, quais foram as aquisições. Isso ajuda muito a gente a tomar umas decisões melhores. Mas é bem simples, aqui vai estar o relatório, eu já abri numa outra página para ficar mais fácil. Ou também no Investidor 10, caso você não ache, é só descer aqui na parte de baixo do site do Investidor 10 e já tem aqui os fatos relevantes, bem como o relatório gerencial também aqui já atualizado, e é isso. Maravilha, então, o relatório do GGRC, referente ao mês de dezembro de 2025. O GGRC, caso você não conhece, não sabe um pouco desse fundo, é um fundo de logística, então ele tem galpões logísticos. Esse logístico entra na parte de e-commerce, tem alguma parte de galpões industriais para algumas empresas. É um fundo bem conceituado, tem crescido muito aí nesse ano de 2025. Foi uma reviravolta muito boa do fundo. Aqui no próprio relatório já aparece o objetivo do fundo. Então, ele explica aqui que o GGRC tem o objetivo de realizar investimento em imóveis comerciais por meio de aquisição, que é compra, né? Compra de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, prioritariamente com a finalidade inicial de locação atípica. O que é essa locação atípica? Atípica são contratos mais longos. Dentro dos fundos imobiliários existem dois tipos de contratos. Os contratos atípicos, que é esse que são contratos mais longos, de 15, 20, 30 anos. Então fica dentro daquele contrato por muito tempo com o inquilino. O bom desse tipo de contrato é o seguinte, que você tem uma previsibilidade muito boa de recebimento ali dos dividendos dos aluguéis. Caso o inquilino queira sair antes desse prazo, por exemplo, se ele fechou um contrato de 30 anos e ele ficou um ano, depois ele já quer sair, depois de um ano não gostou do imóvel, teve algum problema, ele tem que pagar o remanescente de 29 anos. Então imagina um contrato aí de 30, 50 mil reais por mês, se ele for querer sair com 29 anos antes, o gasto que ele vai ter. Então trava um pouco o inquilino no fundo, isso é muito bom. Tem os reajustes do IPCA, diferentes do contrato típico. Os contratos típicos são contratos menores que conseguem fazer tantos os revisionais, que é um pouco mais fácil nesses contratos típicos. Os revisionais é diferente dos reajustes. Os reajustes se aplicam mais aos contratos atípicos. Os reajustes são o próprio reajuste do IPCA, é o basicão, porque como os contratos são maiores, não tem como mudar muito esse valor. Agora, os revisionais, que são os contratos típicos, o gestor já consegue sentar ali com o inquilino, né? De forma formal entre os dois ali, tanto o gestor quanto o inquilino que está pegando alugando aquele imóvel e fazer alguns reajustes um pouco a mais da inflação, então consegue ganhar um pouco mais ali com os aluguéis. Essa diferença é bem simples, só para vocês entenderem. Então, para contrato de locação atípica ou venda desses que atendem aos critérios. Hoje, a carteira do GGRC está composta aí por 36 ativos, né? Então, tem 36 ativos imobiliários, uma área bruta locável, que é a ABL. É o tanto que o fundo consegue alugar da sua área que ele tem desses 36 imóveis.
Hoje, o GGRC tem mais de 711 mil metros quadrados de área bruta locável. Eu gosto de fazer uma pesquisa muito legal para a gente entender a proporção, né, o tamanho desse fundo, para a gente ter uma noção quantos campos de futebol deve dar mais ou menos esses 711 mil metros quadrados. Se a gente pesquisar aqui, ó, quantos metros quadrados tem um campo de futebol, eu sempre pesquiso isso aqui para a gente ter uma base. Um campo fica mais ou menos entre 7 mil a 10 mil metros quadrados. Hoje, o GGRC está com 711 mil metros quadrados. Se a gente dividir esse valor de 711 mil por, que ele fala de 10.800, daria mais ou menos 65, 66 campos de futebol, que é a área que o GGRC tem ali, né, de sua posse, para receber esses aluguéis. Então imagina ali, 65 campos de futebol, é muito grande, é uma área muito extensa ali que o fundo já tem. O vault de 4,94 anos, o vault é o tempo médio de vencimento dos contratos. Então um tempo muito bom ali, mais ou menos de 5 anos, um vault bem legal. Aqui tem algumas informações do fundo interessantes também. O fundo ali teve seu início em 2017, quantidade de cotas que são negociadas, né, que tem disponíveis para negociar hoje. O valor patrimonial da cota hoje está de 11,22. Patrimônio líquido do fundo aí cresceu de forma expressiva para 2,4 bilhões de reais. O valor de mercado da cota hoje está sendo negociado, quando fizeram esse relatório, né, finalizaram o relatório, de R$ 9,90. Hoje, se a gente entrar aqui no site do Investidor 10, a cotação ainda está essa mesma de R$ 9,90. Vamos atualizar a página aqui. Ainda está esse mesmo valor de R$ 9,90. O valor de mercado do fundo de 2,1 bilhão. Esse valor de mercado está abaixo do patrimônio líquido porque ele está sendo negociado com desconto. Então, essa diferença de valor que é o que está dando essa diferença aqui do valor de mercado para o patrimônio líquido. Número de cotistas, 257 mil cotistas comprando cotas do GGRC, inclusive a gente, eu não sei você, mas eu sou um desses cotistas. Volume mensal negociados de 194 milhões de reais, uma taxa de administração legal aí de 1,10. Os dividendos pagos em dezembro foi 10 centavos por cota, já tem uma recorrência desse pagamento de 10 centavos pelo GGRC e já finalizou ali, né, a sua 10ª emissão de cotas. Aqui tem alguns comentários do gestor. É interessante vocês verem esse vídeo aqui. Inclusive, eu já vi. É muito legal. O Pedro, que é o gestor ali, com outro companheiro dele aqui, o Diego, comentando um pouco sobre o fundo, as ideias ali dos gestores que estão por trás. É interessante a gente ver essa visão ali dos gestores, quais são as projeções futuras para o fundo. Aqui tem os outros vídeos, alguns conteúdos também interessantes para estudo. Então, vamos lá. Primeiramente, os comentários iniciais aí por parte da gestão. Com o encerramento de dezembro, o GGRC distribuiu os 10 centavos por cota, um total de dividend yield mensal de 1,01, equivalente a 12,12% ao ano, pagando muito dividendo yield, o GGRC, 12,12, pagando muito, muito, muito. Considerando a cota de fechamento de 9,90, no mercado secundário, que é onde a gente negocia. O mercado secundário é o que a gente faz de compra e venda das cotas, seja de ações ou de fundos imobiliários. Foram negociadas 19 milhões de cotas, com volume médio diário de 9 milhões, totalizando 194 milhões no mês. A base do investidor, deixaram até em negrito aqui, teve um aumento expressivo para 257.323 cotistas, com ingresso de 36 mil novos investidores somente em dezembro. Um marco muito interessante para o GGRC, mostrando aí um crescimento mensal de cotistas histórico do GGRC, né? Isso aí é muito importante para o crescimento a longo prazo do fundo. Então aqui ele falando de 2025 um contexto de crescimento, o GGRC apresentou um desempenho significante superior ao mercado, registrando um crescimento de 219,5% na sua liquidez e 82% na sua base de cotistas. Agora, referente a termos operacionais, realmente, né, da operação do fundo, o GGRC alcançou novos recordes com aquisição ali, né, o total de 36 ativos, um aumento de 24% da sua quantidade de ativos ao longo desse ano. Um patrimônio líquido também cresceu em 74% para 2,4 bilhões e foram distribuídos ao longo, né, desse exercício de 2025, 180 milhões de reais de proventos pagos, né? Então, muita gente recebeu muito dinheiro por aí, GGRC pagando muito. O rendimento médio da cota foi de 7,14, né? Beleza. Então, aqui ele comenta um pouco do cenário internacional, comentando um pouco dos Estados Unidos, um pouco de corte de juros. Aqui eu não vou entrar muito nesse assunto. Depois eu aconselho que vocês leiam esse relatório. É muito interessante a gente estar por dentro. Ele apresenta tanto cenários domésticos, né, dentro do Brasil, quanto cenários internacionais. Aqui ele comenta no cenário doméstico
dentro do Brasil, que está uma postura mais cautelosa, o mercado acompanhou a manutenção da taxa Selic, hoje a Selic ainda está mantendo o seu percentual de 15% ao ano, com projeções de quedas agora para 2026, o mercado está bem otimista aí para essa queda, vamos esperar para ver como que será, inclusive tem muitas incertezas aí por conta de Copa do Mundo, um evento mundial aí, mexe muito com as economias. Teve também recentemente aquela questão do Maduro, mexeu um pouco com algumas empresas, o Trump impondo algumas taxas, alguns impostos a mais para alguns países. Isso já tem esse histórico recorrente disso, do Trump estar mexendo nisso, isso deixa o mercado um pouco mais incerto. Também agora, esse ano de 2026, teremos as eleições, então mais incerteza ainda de como será os próximos 4 anos aí, governança, quem que vai entrar, quem que vai sair, enfim, isso não é, a gente não entra no mérito, mas tem essa incerteza, o mercado fica com bem pé atrás, né? Então, aqui ele comenta sobre uma possível flexibilização gradual, né, ao longo da política monetária de 2026. O Ibovespa atingindo suas máximas, né, históricas acumuladas de 2025. Por fim, o IFIX, que é o índice, né, de alguns fundos imobiliários, né, dos maiores fundos imobiliários, teve uma valorização de 21,14. Se a gente entrar aqui no próprio IFIX, para a gente ver a variação que teve aqui vamos procurar aqui de um mês. O mês aí o IFIX teve um crescimento de 2,89, em um ano um crescimento exponencial aí bem grande de 23,87. Quanto o GGRC, o prazo de um ano ficou ali bem próximo também o seu crescimento de 22%. Aquele pegando de 14 de 1 de janeiro de 25 a 1 de 26. A cota se manteve bem estagnada aí até do mês 9 de 2025, teve um crescimento aí de 5%, bem, vamos dizer assim, nada expressivo, bem básico mesmo, comparado com o IFIX, teve bons crescimentos. O GGRC não teve tanta valorização da sua cota por uma questão, ele está comprando muitos imóveis com suas cotas, isso pressiona um pouco o preço da cota no final das contas, porque como ele paga por alguns ativos, ele compra alguns ativos com essas cotas, posterior, quem recebeu essas cotas do GGRC, na grande maioria das vezes, vai acabar se desfazendo dessas cotas e com isso faz com que o preço caia, pressiona um pouco esse preço para baixo. Agora, em relação a alguns eventos, né, do GGRC nesse mês de dezembro, o GGRC é um fundo bem ativo, uma gestão muito ativa, então sempre está comprando, vendendo, fazendo algumas aquisições, isso é muito interessante, muito bom para o fundo crescer. Primeiramente, teve o desinvestimento, né, do CD de Campinas, teve a venda desse imóvel localizado aqui no estado de Campinas mesmo, São Paulo, o valor de 77 milhões, tendo um lucro estimado ali muito bom de 21,5 milhões de reais com essa venda, dando mais ou menos 10 centavos por cota, uma venda muito interessante aí desse tipo de imóvel. Também a renovação do contrato da Ambev em Santa Luzia, que prorrogou por mais um tempo, por mais 5 anos, agora com vencimento de 2030, então mais 5 anos ali firmado com a Ambev. O fundo concluiu também a aquisição desse imóvel da Air Liquide também, então já concluiu essa compra, já não está mais tão alavancado, porque ele já efetuou o último pagamento, né, da última parcela do preço, que foi de 15 milhões de reais. Então, já se tornou definitivo o ativo ali para o GGRC, já não tem mais esse pagamento desse imóvel. E também teve a questão da convocação de uma assembleia para divulgar algumas informações, mas para a gente não é tão interessante. O GGRC fez essa revisão desse guidance, então com o encerramento do ano de 2025, após a consolidação de novos ativos, a conclusão da 10ª emissão de cotas, vendas de alguns ativos da Covolan, que estava apresentando aí também um mau desempenho para o fundo, né? Conseguiu ter essa venda desse imóvel do CD e do CD Campinas. Nesse contexto, o guidance da base de distribuição para 2026 foi estabelecido por 10 centavos por cota. Aqui ele está falando que vai manter essa base de distribuição de 10 centavos por cota. Só que essa projeção não entra essas questões que ele apresentou aqui. Não contempla potenciais eventos adicionais que possam contribuir positivamente para o resultado. Então, talvez algum ganho operacional, alguma renovação de contrato. Inclusive, tem esse galpão aqui que está atualmente vago lá na cidade de Queimados, que não está entrando ali a parte de financeira, né, de receita. Então, tem esses itens não recorrentes, talvez um eventual levantamento de valores depositados pela Covolan, que ainda está um pouco pendente. Então, esses 10 centavos é realmente do que está sendo recebido. Então, se vier esses a mais,
com certeza o guidance vai dar uma aumentada, inclusive é o que ele vai mostrar um pouco ali para baixo. Que ele apresenta novamente algumas informações, o número de ativos, né, de 36, o patrimônio líquido, a ABL, são as mesmas informações que apresentou lá em cima. A evolução dos cotistas teve um crescimento gigantesco aqui nos últimos 3 meses de 2025, né? Chegando ali na média de quase 257 mil cotistas, um volume financeiro em média negociado muito alto, isso é muito bom para o fundo. Ele apresenta também as visitas técnicas. O fundo, quando está tendo algum tipo de manutenção, construção, reforma, nesses relatórios, os gestores vão lá, né? Eles apresentam essas informações para a gente, porque a gente, como um cotista, a gente quer saber como que está sendo esses investimentos, essas compras, se estão tendo andamento nesses projetos, se é claro, não está tendo nenhum problema, enfim. Então ele apresenta aqui dessas visitas técnicas. Durante o mês de dezembro foi realizada a visita técnica em um ativo do portfólio, esse Mills, localizado em Camaçari, na Bahia. As visitas tiveram como objetivo realizar o acompanhamento imobiliário, onde foram avaliados os serviços de manutenção. Aqui ele fez manutenção, né, da construção aqui. O fundo é um imóvel que requer manutenções, isso é normal, como qualquer outro imóvel, seja o seu, alugado, enfim, requer essas manutenções, os inquilinos acabam cobrando a gestão por conta disso. Teve essa benfeitoria também no imóvel do galpão logístico alugado pela Renault, que é um fundo de extrema relevância para o GGRC. Então ele comenta durante o mês de dezembro, foi um reparo em benfeitoria na cobertura. Então ele mostra aqui que já está uma parte concluída, né? 5%, ainda falta um pouco ali para ajustar esses detalhes de manutenção. Isso é normal. Algumas obras em andamento no CD Santa Cruz, também um centro de distribuição muito bem localizado lá em Anápolis, Goiás. Tem um interesse muito grande nesse fundo aí por questão de medicamentos nessa região. Então já está 76% concluído e 24% pendente. Maior parte, né? A parte mais grossa ali da construção já foi feita. Então falta um pouco da parte de estrutura, cobertura, alguns acabamentos. O gestor comenta que tá para entregar esse centro de distribuição lá para abril, mais ou menos, se continuar nesse bom desenrolar aí das construções. Aqui tem algumas perguntas frequentes, não vou entrar um pouco nesse critério aqui, depois vocês podem ler com mais calma. Passo um pouco a visão do gestor do fundo, né? Algumas perguntas que o pessoal costuma fazer. Aqui é a parte importante da gente ver, que é a demonstração de resultados, né? A DRE. Aqui é uma planilha que ele mostra todas as entradas e saídas de dinheiro que teve do fundo, então tanto de compra, de receita, né, os aluguéis que a gente recebe, que o fundo recebe, as despesas que o fundo tem, enfim, tudo, quanto que é distribuído. Então aqui no mês de dezembro teve um total de receita de 20 milhões de reais, total de receita de locação é quanto que o fundo recebeu de aluguel, mesmo, né, que os inquilinos pagaram para o fundo. Lucros imobiliários não teve nada, receitas de renda fixa, o fundo também possui um pouco ali sua exposição na renda fixa, então ganha um pouco com isso, de renda variável também e outros tipos de receitas. Total de despesas teve ali 4 milhões, sendo um pouco de despesa imobiliária. Quando tiver esse menos na frente ou estiver entre parênteses, é que saiu o dinheiro. Quando não tiver nada igual nessa situação, é porque entrou dinheiro ali no caixa. Então, despesas imobiliárias são propriamente para manter as estruturas, as despesas financeiras, que são as dívidas, total de taxa administrativa, né, da parte da gestão do negócio, propriamente para pagar os gestores, taxa de gestão, taxa de administração, tudo que faz ali para pagar o fundo, imposto de renda e alguns outros tipos de despesas. Então, pegando as receitas, tirando as despesas, nós temos um resultado caixa de 19,3 milhões de reais. O GGRC apresenta nessa linha de baixo se ele reteve ou distribuiu o que ele tinha um pouco de caixa. Então vocês podem ver que o resultado distribuído foi um pouco maior do que o resultado caixa. Isso quer dizer porque o fundo tinha um pouco de caixa a mais. Então ele gerou isso aqui de resultado, pegou um pouco ali de 2 milhões que ele tinha de caixa e pegou um resultado distribuído, que é o que realmente vai ser distribuído para nós, 21,4 milhões. Número de cotas, então esse valor é os 21 milhões dividido pelo número de cotas, proporciona ali os 10 centavos por cota, igual já tem essa sequência de pagamentos. Que ele apresenta um pouco sobre a distribuição de resultados e dividend yield. O fundo distribuiu 10 centavos por cota de resultado, referente ao mês de dezembro. O pagamento foi realizado, né, no sexto dia útil agora de janeiro. O dividend yield do GGRC apresentou um spread, diferença aqui do dividend yield da NTNB, que é os tesouros IPCA+. A distribuição, vocês podem ver que já tem essa constância de 10 centavos por cota.
desde aí de julho que ele já apresenta, mas já faz um certo tempo, mais ou menos o dividendo médio aí de 1,03, 1,02, 1,0. Comparativo de rentabilidade, aqui ele apresenta um comparativo bem legal com outros fundos, né? Então aqui é o dividendo yield médio de outros fundos pares. Ele apresenta até aqui embaixo os outros fundos que ele acrescenta, é o HGLG, XPLG, BTLG, BRCO, LVBI, RBL. Então são fundos grandes também. Alguns aqui não são base 10. O GGRC é um fundo base 10, então apresenta ali um desempenho superior na média dos outros fundos e também acima da NTNB aí de 5 anos. A performance do fundo, o fundo acabou ali chegando quase bem próximo do CDI, né? Teve um pouquinho só abaixo do seu desempenho comparado com o CDI. CDI hoje pagando 14,9%, quase 15%. É difícil um pouco bater o CDI líquido, né? Esse aqui é o bruto, mas tirando um pouco ali, para a gente chegar até propriamente no CDI líquido, tem que ter um rendimento muito bom. Então, o fundo, por conta daquela questão que eu comentei com vocês, de estar fazendo muitas compras ali com suas cotas, por conta das emissões, dá uma pressionada no preço. Por isso que teve essa pouca diferença ali com o CDI, mas bem acima do IFIX, comparado com o IPCA também, bem acima. Que apresenta o volume mensal de cotas, não entra muito aqui para gente. Na balança do fundo mostra os ativos, o passivo e o patrimônio líquido. O patrimônio líquido nada mais é tudo que o fundo tem. Então, é os ativos, é o que ele tem, tirando o passivo, que é o que ele deve, a gente chega no patrimônio líquido. Então, a quantidade de imóveis que ele tem nesse valor, de 2 bilhões, FIs, também o fundo tem algumas cotas de fundos imobiliários, os passivos que são os CRIs e as obrigações por aquisições aí dele. Então, você pode ver que está bem baixo ali a questão da alavancagem do fundo, né? O fundo tem bastante caixa para poder quitar com isso. Aqui tem um pouco das taxas médias de suas aquisições, taxas bem aceitáveis, IPCA mais 6, IPCA mais 7, 100% do CDI, valores até que abaixo. Os CRIs, que são os saldos devedores que o fundo tem aí referente a 2026, valores bem aceitáveis aí, nada muito pesado. O problema do fundo não é ele dever muito, pessoal. O problema do fundo é ele tem que dever muito em pouco espaço de tempo que ele tem que pagar, que não é o que está aqui. O fundo aí com patrimônio de quase 2 bilhões, tendo somente 238 milhões aí de saldo devedor, para o fundo é bem tranquilo. Aqui mostra um pouco das distribuições da receita. Hoje os maiores dele por ativa é da Renault, Ambev, Americanas, Volkswagen, da Covolan, bem distribuído aí, né, bem pulverizado. Esse aqui é o projetivo, né, é um projeto anual do fundo de poder reduzir algumas exposições a alguns tipos de ativos e aumentar em outros, mas bem tranquilo também. A parte de distribuição por região e por estado do GGRC, exposto uma grande parte sua ali na região sudeste, né, um pouco aqui no estado de Minas, São Paulo, Paraná, Goiânia, bem espalhado também. Lógico que São Paulo acaba sendo o forte ali um pouco mais na parte de logística, né, pelo seu centro de distribuição muito bem localizado no estado de São Paulo, são imóveis muito bons. Aqui a parte de informações de contratos, de cronogramas de reajustes, no mês de dezembro teve bastante reajuste, né, de 18,7% dos contratos foram reajustados em dezembro. Vai ter um pouco de vencimento de contrato agora de 2026, mas tenho certeza que o fundo já está administrando isso. O índice de reajuste, que é a taxa que o fundo vai utilizar para fazer os reajustes dos seus aluguéis, grande parte aí, 90% é pelo IPCA. Hoje não se usa muito o IGPM e o INPC, você pode ver que é muito pouco. A grande parte, a grande maioria, 90% é pelo IPCA. Aqui tem a estrutura do portfólio, então tem a tipologia dele, é logístico, industrial e híbrido. Hoje, a maior parte do GGRC, que é o que deixa um pouco mais confortável, é o setor logístico. Se desse para aumentar essa posição, ficaria um pouco mais confortável, com isso. Tem essa porcentagem desses galpões industriais de 17,29. Aqui não está constando a saída da Covolan, aqui ainda está constando ela no ativo, então eu creio que vai reduzir um pouco mais essa parte, essa tipologia do industrial e vai aumentar um pouco mais o logístico. A vacância física, isso aqui é muito confortável para a gente que investe, 99,7% ocupado do fundo, vacância quase que zerada. Modalidade dos contratos, igual comentei com vocês, os atípicos são de longo prazo, mais previsibilidade por conta desse período maior que o inquilino fica lá dentro, e o típico são contratos menores, mas consegue fazer alguns revisionais também, consegue ganhar um pouco mais com isso. Aqui é o ramo que apresenta, então, a parte de comércio, máquinas, equipamentos, bebidas e alimentos. Preço médio da locação, para a gente isso não interessa tanto. Cotistas espalhados aí por todo o espaço, estados, né?
do Brasil todo aqui, ele apresenta uma numeração. E aqui a parte são dos imóveis, né, os ativos imobiliários. Aqui estamos falando somente dos galpões logísticos. Então é isso aqui, eu vou dar um zoom para vocês verem. É isso aqui, quando a gente fala de galpão, são essas estruturas aqui. Você já deve ter visto, talvez em beira da pista, esses galpões gigantescos. É isso que é os galpões logísticos. Quando você está passando ali da pista, às vezes na sua cidade deve ter. Então aqui tem esses galpões aqui todos da Ambev, da própria Americanas. Aqui tem algumas características do fundo, área bruta locável, vencimento dos contratos. Vocês podem acompanhar ali, ler com um pouco mais calma para ter uma noção. Aqui dos setores logísticos, né? Da Volkswagen, da Hering, Supermarket, de CD Cotia. Aqui é um AAA. Esse AAA é um rating que a gente dá para os fundos imobiliários. AAA é quando tem 3 As. Essas 3 As quer dizer que o fundo tem uma qualidade muito boa, o ativo tem uma qualidade muito boa. Então está alugado ali para Via Varejo e a Dafit, setores do varejo ali, bem conhecidos também, galpões logísticos da Renault, um galpão extremamente grande esse da Renault. Para o fundo isso é muito bom, é um dos queridinhos aí pelos gestores do GGRC, esse galpão da Renault. Tem esses outros terrenos. Aqui são os imóveis industriais, que eu não curto muito esse tipo de imóvel, né? Mas ele tem aqui uma parcela. Aqui a Covolan ainda está constando no seu portfólio de ativos, mas logo logo com a sua saída vai acabar abaixando essa porcentagem. Vocês podem ver comparado com os outros que esse galpão da Covolan é um imóvel bem antigo, bem feinho mesmo, aí, então o GGRC já passou para frente. Esses híbridos, eles são tanto logístico quanto um pouco industrial. Então tem a Aptiv aqui nessa cidade de Espírito Santo do Pinhal, Londrina, Valinhos, que são algumas empresas que têm esses imóveis. A Arliquid lá também que ele vai fazer a venda, é isso, por Cascavel, essas outras cidades. Bom, então é isso. A minha perspectiva para o GGRC é muito boa. É um fundo que está descontado, o PVP aqui de 0,88, uma cotação de 9,90, um fundo bem acessível para a gente poder já começar a comprar, já se expor. Não é nenhuma recomendação de compra nem de venda. É um fundo que eu tenho na minha carteira, tenho uma pequena exposição a ele. Comecei a comprar faz pouco tempo, não conhecia tanto sobre esse fundo, mas lendo, estudando um pouco mais sobre ele, me gerou muito desejo, então coloquei na minha carteira, mas lembrando que isso tudo com base em alguns estudos, né, uma pesquisa ali para ver se faz sentido para você ou não. As aquisições que o fundo está fazendo do GGRC são muito boas, bom pagamento de dividendo, um dividend yield muito bom, previsibilidade muito boas dos seus imóveis, crescendo cada vez mais, se expondo muito ao mercado ali de imóveis, de logístico, reduzindo um pouco essa parte industrial, então trazendo um pouco mais de conforto. Parte logística, pós-pandemia, trouxe uma resiliência muito grande. A gente depende muito para isso, para o e-commerce, para a parte de alimentos, bebidas, né? Toda essa parte logística mesmo desses materiais é de extrema importância. Um patrimônio muito robusto de 2,4, quase 2,5 bilhões de reais. Isso é muito bom para a gente que está começando a investir, você que já investe, está começando a investir, já investe há certo tempo. A gente precisa buscar fundos conceituados, tome um pouco de cuidado com alguns fundos muito novos, fundos que estão em crescimento. Se você está começando a investir agora, compra qualquer fundo só por conta de um dividendo muito alto, mas não vê a robustez do fundo, não avalia essas pequenas coisas como propriamente o próprio patrimônio líquido do fundo, isso te gera uma segurança muito boa. E eu comentei com vocês, faça uma análise anteriores ali do fundo para entender como que foi esse crescimento do fundo, essas aquisições que ele está fazendo, venda de alguns imóveis com lucros, essa boa perspectiva do gestor, isso traz uma visão muito boa para a gente também, cotista. Então é isso, pessoal, não deixa de curtir, comentar aqui embaixo também se você tem essa cota desse fundo, se você não tem, o que você está achando aí das suas movimentações, das suas compras, de suas vendas, dos seus pagamentos de dividendos, se você gosta ou não desse fundo. Se você já tem na sua carteira, não deixa aí de se inscrever no canal também, isso ajuda muito a gente. Então é isso, muito obrigado.